poder da cruz, e hoje livre sou pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver. Minha alma anseia mais de ti, meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Teus braços fortes, em teus braços fortes descanso meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver. Minha alma anseia mais de ti, meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Mais de Deus, mais de Deus, eu quero mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, eu quero mais de mais de Deus, mais de o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus.
Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Online, um papo reto entre eu, você e Deus. E essa noite aqui nós estamos com um convidado super especial, nós estamos aqui com o Léo. Boa noite, Léo. Boa noite para todo mundo que está em casa assistindo. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Então eu vou pedir para que o Léo ele faça uma breve apresentação para que vocês possam conhecê-lo, amém? Amém. Bom, meu nome é Leonardo, mais conhecido como Léo. Sou da comunidade Crista Vide, aqui de Campinas mesmo. Fazem 6 anos que eu estou aí nos caminhos do Senhor. E sou casado com a Bruna, pai da Manu e do Cauã. E estou muito feliz de estar aqui, podendo dividir das verdades do Senhor com você que nos assiste. Amém? Amém, glória a Deus. Então você que está nos assistindo essa noite, eu peço que nesse momento você feche os seus olhos, que você coloque a mão no seu coração, que eu quero orar com você e darmos início a essa conexão, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos apresentamos diante do Senhor nesse momento. Colocamos, ó Pai, diante do Senhor, Deus, essa conexão dessa noite. Deus, que o Senhor, Pai, possa trabalhar fortemente os nossos corações. Senhor Deus, que essa noite, a palavra que for ministrada, ó Pai, o Teu Espírito Santo possa ir de encontro com cada coração. Trabalhando, Deus, com Tua verdade sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Que essa noite, Pai, cada um que está nos assistindo, possa se conectar com tudo aquilo que o Senhor tem para fazer essa noite. Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos, nós te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade na Tua presença. Amém? Glória a Deus. Bom, então nós estamos aqui com o Léo, nosso convidado dessa noite. E como todos os Conexão, nós sempre falamos sobre temas. E essa noite eu quero convidar o Léo a compartilhar aquilo que Deus ele vem fazendo sobre a vida dele, aquilo que Deus ele vem transformando. E essa noite eu quero que você compartilhe, Léo, o tema da nossa palavra e que nós possamos compartilhar com o pessoal que está em casa. Amém? Amém, amém. São dias propícios, para que nós possamos encontrar refúgio e refrigério na palavra de Deus. Não existe outra forma, não tem nada que possa nos socorrer em um tempo como esse que a gente tem atravessado. Então, eu não encontro uma melhor expressão, uma melhor maneira de falar dentro dessa oportunidade tão preciosa de estar aqui participando desse quadro. É um privilégio, acima de tudo, uma responsabilidade muito grande. Eu tenho marcas nessa casa, eu tenho uma história que foi lá no comecinho da minha caminhada gerada nessa casa. E é uma alegria muito grande poder estar aqui. E no meio desse contexto todo que a gente vem atravessando, eu vejo que não cabe uma mensagem mais propícia do que se falar acerca da graça, maravilhosa graça de Deus, a escandalosa graça de Deus, a poderosa graça de Deus, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui, é o motivo pelo qual você está conectado aí assistindo. Talvez nessa noite em que você assiste, você se encontra sem esperança, você se encontra desanimado, você se encontra desesperado, porque os dias são maus. Mas existe uma palavra para o seu coração nessa noite. E não é uma palavra apenas por conta da Rose ou do Léo, é uma palavra que vem da parte de Deus. Porque a Rose e o Léo não podem fazer nada por você, mas a palavra de Deus pode. Então eu queria dividir com você rapidinho, se você puder abrir aí a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo de número 2. Vou ler apenas alguns versículos. E eu espero que essa palavra possa entrar no seu coração como um dia entrou no meu. Que ela possa criar raízes profundas e trazer ao seu coração a revelação de quem de fato Deus é. E qual é o propósito que Ele tem na sua vida. Amém? Nessa noite, se atente. Não são os noticiários que definem quem você é. Não são as notícias que falam ao seu respeito. Não é nada que esteja relacionado a essa terra que pode falar acerca da tua existência, mas sim a palavra de Deus. Amém? Então, se você me permite, eu queria ler com você Efésios 2, a carta de Paulo, que diz assim, Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou,
deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Amém. Até aqui Amém. apenas. Glória a Deus. Esse texto, por mais que foi escrito há muitos anos, séculos atrás, ele é muito atual para os nossos dias. Esse texto, ele chega até a ser conflitado em uma teologia mais atual, se de fato é escrito por Paulo ou não, porque ele não traz uma correção, uma exortação, mas os pais da igreja, a teologia mais antiga, traz uma confirmação de que de fato essa carta é uma carta paulina. E o motivo pelo qual ela não traz tanta exortação é porque ela está falando acerca do propósito da igreja como corpo de Cristo, como unidade, como vida no Espírito. A palavra direcionada à igreja da época de Paulo e da nossa geração. É interessante que o texto dá ênfase em dizer que nós estávamos mortos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas essa é a condição do homem sem Cristo, morto em delitos e pecados. Alguém pode dizer assim, mas Léo, Rose, eu estou vivendo, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, como morto? Morto. No relacionamento com Deus nós estamos mortos em delitos e pecados. O pecado cometido lá no Éden, ele traz um padrão para toda a humanidade. E essa humanidade agora é uma humanidade caída, que está longe de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo nós estando mortos em delitos e pecados, Paulo traz um termo ali no mortos, até compartilhei com a Rose hoje. A palavra mortos, ela traz o sentido de cremos, se eu não me engano, se não me falha a memória, que está crenos, que está relacionado, não é crenos, é necros, que está relacionado a necrotério. A palavra mortos está relacionado a alguém que de fato está em um necrotério, não tem vida. Um morto não reage, um morto não respira, um morto, ele não tem de fato nenhuma forma de reagir no que se diz respeito às coisas daqueles que estão vivos. Essa era a nossa condição sem Deus por conta do pecado. E o que constrange o meu coração é saber que mesmo dentro dessa condição Deus me amou. Eu queria ir bem direto no ponto dessa palavra. Paulo vai dizer que não é por obras, porque um morto não faz obras. Então não adianta eu fazer boas ações achando que eu vou atrair algo da parte de Deus. Não tem como. Continuo sendo morto, fazendo algumas ações relacionadas a quem está morto. Mas Ele me dá vida em Cristo Jesus, quando eu estou morto nos meus delitos e nos meus pecados. Essa é a condição do Léo, essa foi a condição do Léo, essa foi a condição da Rose, essa foi ou é a sua condição. E que independente se foi ou é, há uma esperança para nós essa noite. De que Jesus Cristo é poderoso para gerar vida aonde há morte. Paulo traz essa mensagem como um encorajamento para a igreja, de dizer que a nossa maior riqueza, a nossa maior vitória não está nessa terra, mas está em saber que nós vivemos em Cristo e com Ele vamos viver eternamente, quando Ele voltar para nos buscar. E que agora a nossa vida aqui ela é vivida em obediência a esse propósito, a esse chamado. Porque um morto, ele gera morte. Um vivo compartilha a vida. Amém? Amém, glória a Deus. A gente já começou com essa palavra poderosa sobre as nossas vidas. E diante daquilo que o Léo começou a trabalhar em relação a pessoa se sentir morta, né, Léo? Quantas pessoas que talvez estejam nos assistindo e começam a se identificar, porque muitas pessoas elas se perguntam, como assim eu estou morto? Como de repente assim, muitas pessoas estão dentro da igreja, elas podem se sentir mortas. Quantas pessoas estão perdidas, elas estão totalmente vivendo aquilo que o mundo tem para oferecer, totalmente vivendo aos prazeres da carne, e elas estão cada vez mais distantes do Senhor. Essas pessoas estão cada vez mais se relacionando cada vez mais, menos com o Senhor. E quando a gente fala das pessoas que estão mortas, assim como eu falei, pessoas também que estão dentro da igreja e estão se relacionando cada vez menos com o Senhor. E diante disso,
Léo, eu sei que esse texto ele falou muito grande ao seu coração. Né? Algo que nós sempre compartilhamos, aquilo que Deus ele traz sobre as nossas vidas, nós compartilhamos com as pessoas que estão em casa. E fale um pouquinho mais para a gente em relação a as pessoas estarem mortas. As pessoas hoje, elas estarem em cima do muro. As pessoas hoje, elas não decidirem qual o caminho. Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus. Muitas pessoas estão ali escutando aquilo que Deus tem para falar, mas elas estão mortas. Sempre falo que Deus, quando nós estamos ali, Deus ele está dando palavra. Ele está dando a palavra e vai chegar o momento da prova. E como que nós estamos diante disso? Léo, então, nesse pequeno contexto que nós começamos essa conexão, trazer essa questão das pessoas mortas. Nós sabemos que a partir do momento que nós conhecemos a Jesus e que nós nos entregamos as nossas vidas a Ele, Deus ele começa a transformar. Amém? Não existe nenhuma novidade, né? Se a gente entender a gravidade daquilo que aconteceu lá no Éden, a desobediência do homem, mesmo tendo todos os motivos para não desobedecer, a gente vai ver que desde lá de Adão, o homem começa agora a buscar formas de dar desculpas e desculpas e desculpas diante de Deus para tentar justificar algo que é injustificável. A palavra de Deus diz, o próprio Paulo vai dizer em Romanos, que a revelação que Deus dá para toda a humanidade é suficiente para que elas o reconheçam como Deus. Mas os homens continuam buscando formas de viver sem Deus, mortos em seus delitos e pecados. Salomão fala lá em Eclesiastes que Deus colocou dentro do homem o desejo pela eternidade. Isso mostra porque as pessoas estão buscando tanto se preencher com as coisas lá fora e não conseguem. Para mim é muito tranquilo falar disso, eu não tenho muito rodeio para falar disso. Eu vivi 23 anos da minha vida sem Jesus. Por 23 anos eu caminhei do meu jeito, buscando nas coisas, nas pessoas, nos relacionamentos, uma forma de ter uma satisfação e algo que pudesse me trazer, mais do que prazer, mas me trazer vida. Porém, não é novidade para quem está assistindo, a gente sabe, todas as situações elas terminam, todos os rolês acabam, toda a garrafa de cerveja se esvazia, todo cigarro de maconha termina, todas as brisas desse mundo elas são totalmente programadas, elas começam e elas têm um prazo de validade. O homem, por si só, ele busca nas coisas uma forma de preencher o vazio dentro do seu interior, só que não encontra, não tem como. É a mesma coisa, é você querer desconectar a criatura do seu Criador, é morte, não tem resposta. A humanidade, ela vive, ainda mais nos dias que a gente se encontra, que há um entendimento dentro, até mesmo da questão científica, filosófica, que estamos na pós-modernidade. Não tem como a gente definir muito bem o termo pós-modernidade, mas nós estamos em dias onde as pessoas estão desesperadas em busca de uma resposta. E às vezes, a resposta que sobra para muitas pessoas, e fique atento com o que eu vou te dizer, é o próprio atentado contra a sua própria vida, é o suicídio. Porque buscou e não encontrou, mas na verdade, nós não estamos em tempo de buscar, procurar, porque a resposta é Deus, e Deus não está perdido para que a gente procure tanto Ele. Na verdade, nós precisamos permitir ser encontrados por Ele. Quando nós nos deparamos, e aí eu já pego o gancho do que você disse, Rose, o ser humano precisa ter um encontro com Jesus. Eu tive vários encontros com a religião, antes da minha conversão, várias religiões, muitas. Porém, nenhuma delas trazia uma resposta para o problema do meu interior, chamado pecado. E quando eu tive um encontro com Jesus, ao mesmo tempo que foi um constrangimento pela maravilhosa e escandalosa graça, foi também um confronto muito grande. Quando eu falo graça escandalosa, eu entendo e compartilho ela no sentido de ser escandalosa por ter me encontrado. É um escândalo saber que Deus me encontrou. Isso para mim é muito claro, né? É um escândalo. Como assim Deus me encontrou? Deus, mas que Deus? O Deus criador de todas as coisas? Ele se importou comigo, Isso é escandaloso. Mas quando a gente entende, os vários encontros que eu tive com a religião nunca resolveu o problema do meu interior, porque eu sempre fui um cara de muitos argumentos. Até Jesus entrar.
Amém. Olha que interessante. Você que está nos assistindo, você está se conectando assim com a história do Léo. Tudo aquilo que ele viveu. Ele está morto e a partir do momento que ele teve encontro com Cristo, a vida dele foi totalmente transformada. E é interessante você falar por que nós temos tantos argumentos. Por que nós buscamos em coisas, em pessoas, aquilo que somente Cristo ele pode suprir as nossas vidas. E é tão interessante que nós estamos cada vez mais envolvidos com as coisas que o mundo oferece, estamos cada vez mais distantes do Senhor, só que vai ter aquele momento que você vai ter um encontro com Deus. Vai ter um encontro com Jesus. E aí você vai entender que tudo aquilo não era nada de tudo aquilo que Deus tem para te oferecer. Amém. É isso, é isso. O próprio apóstolo Paulo, em cima disso que a gente está falando, quem que pode confrontar Paulo? Na sua época, na sua geração, o cara mais inteligente que existia, formado nas melhores escolas da época, que depois de ter um encontro com Jesus vai dizer que tudo que ele tinha ele considerava como esterco, como perca, para que ele pudesse conhecer qual era a vontade de Deus para a vida dele. Eu não era o apóstolo Paulo, e muito menos Paulo antes de ser apóstolo Paulo, mas eu era bom de argumento. Os argumentos começam também no Éden, porque Deus faz o homem, estabelece a mulher como a sua auxiliadora e põe o homem como proteção, e no momento em que o homem cai, a primeira coisa que ele faz por medo e culpa é expor a mulher. Aqui já começa a se comprometer todos os princípios que nós viveríamos como humanidade. E está aí a prova. Só você olhar para o seu lado que você vai ver como está deturpado os padrões, os valores, a família. Mas nada disso é difícil demais para que Deus resolva. Na verdade é difícil demais para que a gente entenda. Mas para Deus já está claro. Quando Ele manda Cristo, Ele manda para resolver, solucionar aquilo que foi perdido lá no Éden. Eu costumo dizer para os meninos lá na Vide que eu não quero voltar para o Éden. Eu não quero ir para o Éden. Eu quero voltar para o lugar onde o homem saiu, que foi a presença de Deus. Se eu não tivesse tido um encontro com esse Jesus prático, e a gente veio para cá hoje falando a respeito disso, que é muito bom a gente pregar, é muito bom a gente estudar, é necessário demais. Nós não somos limitados de conhecimento. Hoje o conhecimento está aí. Precisa, na verdade, até filtrar o que você vai conhecer, porque pode te afastar de Deus. Mas, na verdade, a vida com Deus ela é prática. A gente veio no caminho para cá, conversando acerca dos problemas do nosso bairro, de pessoas do nosso bairro que precisam conhecer Jesus logo, porque senão elas vão morrer. Literalmente, morrer fisicamente sem conhecer Jesus. Então o encontro com Deus, ele traz essa coisa prática. Esse texto que eu li aqui de Efésios 2, foi o primeiro texto que o meu pastor César, meu amado, meu irmão, me ensinou na Bíblia. E foi o primeiro versículo que eu decorei e eu evangelizava no bairro onde eu moro usando só esse texto. Dizendo que estávamos mortos em delitos e pecado, mas Deus por conta da sua maravilhosa graça e misericórdia nos deu vida em Cristo. Isso é uma verdade, querido, que sabe de onde quando ela vai começar a gerar transformação em você? Quando ela sair do campo do intelecto e descer para o seu coração. Se fosse para falar de intelecto, eu por ter uma vida envolvida com movimentos sociais, com o rap, era muito difícil eu me submeter a alguma coisa. É verdade, eu reconheço a minha arrogância, a arrogância de um morto. Um morto é arrogante. Um morto espiritual, tá, gente? Então, estamos falando de coisas espirituais. Um morto espiritual, quando ele não quer reconhecer que ele é morto, ele é arrogante. Ele tem argumento, eu era esse cara. Se não houver um encontro que saia do intelecto e desça para o coração, nós corremos o risco de conhecer tudo acerca de Deus e continuar mortos, como a Rose disse. Como eu disse, nós vivemos a era do conhecimento. A pós-modernidade, onde a gente conhece tudo e ao mesmo tempo nós não conhecemos nada. Sabemos de tudo, mas não somos aprofundados em nada. Vai falar de Jesus, nós sabemos acerca do Jesus histórico, do Jesus filho de José, o que Jesus fez, o que a teologia diz, mas não sabemos dizer o que Jesus fez em nós. E aí falta vida. E se falta vida, falta poder. E se falta poder, vamos precisar usar palavras de persuasão. Então vou ter que usar bons argumentos aqui para te convencer acerca do meu testemunho. E eu não vou fazer isso. Porque não precisa. Tudo que nós precisamos para falar de Jesus é ter tido um encontro com Ele. Os argumentos, o conhecimento, a história, ela vai sendo construída como complemento de uma vida que fala além das palavras. Esse texto foi isso que ele gerou na minha vida. Eu dizia para o meu pastor, mas eu só sei esse texto.
como que eu vou falar de Jesus na rua se eu nem conheço a Bíblia? E ele me dizia, como me diz até hoje, e diz para os outros que estão chegando até hoje: você só precisa ter tido um encontro com Jesus. É vida, Rose. Amém. É vida. Irmão, é vida. Você está no meio de uma pandemia. E talvez você tenha sido abalado pela pandemia. E talvez você tenha tido vontade de desistir por conta da pandemia. Na boa, volta os seus olhos para Jesus. Ele gerou vida quando você estava morto. Talvez você diga: mas eu cresci na igreja, eu sou um cara legal, bonzinho. Você também estava morto em delito e pecado. Porque essa é a condição da humanidade. Ninguém de geração a geração vai ter diferença diante de Deus. O que aconteceu lá no Éden, voltando a falar do Éden, é o que vai direcionar a história da humanidade todinha. Mortos em delitos e pecados. Então que nessa noite, conforme a gente for conversando aqui, permita que a palavra saia do campo intelectual e alcance o cerne da sua vida, seu coração. Ali onde está o vazio, ali onde está a lacuna, ali onde você tem procurado formas de preencher e não tem encontrado. Essa mensagem é suficiente para transformar o mundo de dentro da sua casa e os confins da terra onde o Senhor te enviar. Amém? Amém, em nome de Jesus. E diante disso tudo, diante desse pequeno contexto que nós começamos, Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida que está nos assistindo. Assim como Ele fez na vida do Léo, assim como Ele fez na minha vida. O Léo, e a gente fala assim, o tema dessa palavra, a gente fala sobre a maravilhosa graça de Deus. E eu quero que você compartilhe com as pessoas. Quero que você conte um pouquinho do seu testemunho, para que elas possam ver aquilo que Deus Ele fez na sua vida. E hoje você talvez que esteja assistindo, você se sente em um momento da sua vida onde você se sente assim morto, você se sente sem esperança, você se sente sem sonhos. Por muitas das vezes você não sabe como fazer, você não sabe para onde olhar, mas essa noite Deus vai te mostrar aquilo que Ele pode fazer na sua vida, em nome de Jesus. Assim como Ele fez na vida do Léo, toda a transformação, Deus também Ele quer fazer na sua vida. Amém? E que você possa compartilhar então o seu testemunho, aquilo que Deus fez em relação a toda a transformação e aquilo que Ele ainda está fazendo. Amém. Vamos lá. Vamos tentar ser dinâmico e direto. Eu conheci as coisas, os prazeres, as ferramentas do mundo muito cedo. E eu não me orgulho em falar isso. E na verdade eu não uso muito o testemunho do que foi, só em momentos específicos para tocar, ministrar o seu coração acerca da sua vida, mas a gente precisa entender que o que foi precisa ter deixado de ser faz tempo. Então o que eu vou te dizer aqui já foi, tá bom? Glória a Deus por isso, porque senão eu nem estaria aqui hoje. Mas eu conheci os prazeres do mundo muito cedo. Eu cresci sentindo falta de muitas coisas, muitos conflitos dentro de mim, conflitos existenciais, que é algo muito comum nos nossos dias. A questão dos lares desestabilizados, a questão de separação de pais, tudo isso tem uma relação muito forte na história de qualquer pessoa. E na minha infância eu tinha alguns problemas dentro de mim acerca de inferioridade, acerca de aparência, muitas coisas que foram definindo quem eu seria. Até o momento em que eu conheci o rap. O rap é uma ferramenta perigosa. E hoje eu falo isso com convicção diante dos amigos do rap do passado, do presente ou do futuro. O rap é uma ferramenta perigosa. Ele é uma ferramenta de transformação, mas ele traz muitos perigos. E quando eu conheci o rap foi para mim como uma armadura muito... Ninguém poderia ultrapassá-la. Uma armadura muito forte. Porque agora eu me vesti em um personagem e eu disse, eu vou ser esse personagem pro resto da vida porque aqui eu sou aceito. E você tinha mais ou menos quantos anos nessa época? Foi a partir dos 15, 16 anos. Então, até seus 15, 16 anos, você teve uma infância. Traz um pequeno resumo de como foi sua infância. Que hoje que você possa pensar assim, não, isso me deixou marcas, aquilo que eu vivi. Muito. A própria questão paterna, né, de não ter crescido em um lar com o meu pai, foi a principal coisa. Hoje eu falo disso tranquilamente, talvez meu pai vai estar até assistindo. Hoje meu pai é um pastor, um amigo, eu amo ele. Mas isso gerou muitas marcas. E é o que gera na vida de muita gente. Então, o questionamento de por que eu não tenho um pai, isso foi uma coisa muito forte. Muito forte. Que até a gente vai chegar nisso depois que Jesus me encontrou. Como que Ele tratou essa parte comigo. Então, a falta paterna e viver em uma sociedade que inibe a presença do pai,
trazendo uma ênfase na mãe como uma questão totalmente distorcida, né? Porque vamos dizer que a mãe é pai e mãe, e isso para mim também é muito claro. Não, a mãe não é pai e mãe. A mãe, ela é super mãe, 10 vezes mãe, mas ela nunca vai ser pai. O papel do pai é só o pai que pode fazer. E a criança, quando ela cresce sem essa referência, ela cresce com essa falta. Lá dentro está faltando algo. Ela precisa conhecer Jesus logo. Foi o que aconteceu comigo. Então eu cresci até os 15 anos me escondendo atrás de armaduras. Mas elas eram armaduras que as pessoas conseguiam passar para me acessar e me feria. Então bullying, brincadeirinhas, preconceitos, muitas coisas eu vivi isso. Só que naquela época, não era como é hoje, né? Naquela época era tudo brincadeira. Hoje vira denúncia, vira cadeia, mas naquela época era uma brincadeira, mas uma brincadeira que magoava e feria, que gerou marcas profundas em mim, que gerou marcas na vida de muita gente. Então, muito cedo, eu tive contato com um relacionamento, namoro totalmente destruído por falta de uma convicção, por falta de um emocional curado, por falta de uma palavra de afirmação. Então, eu buscava lá fora, desde muito cedo. Não que eu não tive em casa, entende isso, tá bom? Você que está assistindo e você também... Não que eu não tinha em casa, muito pelo contrário, eu fui criadão por vó. Criadão por vó, minha avó, meu avô, pelo amor de Deus, fizeram minha mãe, o que minha mãe fez por mim, pelo amor de Deus, trabalhava demais para dar o sustento. Mas eu estou falando de coisas internas que ficaram faltando. É interessante você falar isso, porque diante de uns conexões que a gente vê e compartilha aqui, muitas pessoas se conectam com a história da vida, Sim. em relação à infância, aquilo Sim. que ela viveu. Sim. E ela não consegue falar aquilo que está dentro dela, Sim. essas marcas que deixaram. E você possa estar se conectando com o Léo essa noite, da forma com que ele está abordando a história, a infância dele. Talvez você se sinta assim, talvez aquele vazio que você não sabia como lidar, você começou a buscar onde? Lá fora. A gente busca. Lá fora está pronto. Um dos versículos que a gente leu fala acerca dos filhos da desobediência, daqueles que são movidos pelo príncipe desta era, o príncipe das potestades do ar. O diabo não é bobo. Ele sabe como nos envolver. Ele sabe como trazer afirmações dentro daquelas lacunas que nós temos que precisa de uma resposta. Mediante a tudo isso foi onde eu conheci o rap. E foi tudo muito radical. Eu costumo dizer que eu não consigo fazer as coisas pela metade. Então eu sou muito intenso no que eu faço. Isso é bom e é ruim, porque eu fui intenso em coisas que eu não deveria ter sido antes de conhecer Jesus. Então conheci o rap, iniciei um trabalho no rap, agora passou de ser aquele menininho zoado da escola para se tornar um menininho que canta rap. O menininho que canta rap começa a crescer, grava um CD, agora é um jovem do rap. Do jovem do rap começa a crescer, agora é um cara do rap. E você vai criando marcas, raízes, você vai criando uma estrutura que não é você de fato. Eu reconheço isso. Você tem que reconhecer isso também. Qual é a prova de que isso não é de fato? É quando você chega na sua casa. Quando você olha para aquele camarada deitado na sua cama chamado travesseiro, e você fala, de novo é eu e ele. Tinha dias que eu saía na quinta-feira e voltava na segunda, por desespero da alma, por medo de me deparar com o meu travesseiro. Fiz a minha mãe sofrer demais, a minha família sofreu demais, porque a minha vida era essa. Eu achava que eu tinha que sair buscando, correndo atrás das coisas, vivendo os prazeres do mundo. E aí a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, é verdade. Você começa numa cerveja, aí você experimenta um cigarro, aí você tem vontade de experimentar algo a mais, e um abismo vai chamando outro abismo. Por que isso? Há uma explicação. A fé não é uma coisa sem explicação, há uma explicação. Quando aquilo já não te satisfaz mais, você precisa de algo que substitua. E é aí que a pessoa vai entrando em níveis de destruição maior. No meio dessa destruição toda, eu tinha sempre a convicção, está faltando algo. Aquele vazio sempre batia. Ele era terrível. Porém, eu tinha argumentos. Então, se alguém vinha me falar, e não foram muitas vezes, eu acho interessante isso, Rose. Hoje a gente ama falar de Jesus. Hoje a nossa vida é falar de Jesus no trabalho, no ônibus, no carro, na farmácia, na padaria, não importa, no ponto de tráfego. A gente ama isso. Mas antes de eu me converter, eu não tive essa experiência. Eu não tive alguém lá no show de rap me falando de Jesus. Eu tive um amigo de infância que me falava de Jesus e arrumava confusão todas as vezes, porque eu não aceitava. Eu não aceitava. Por que a gente não aceita? Porque nós estamos mortos. É aqui que a gente vai entrar numa questão que anula todo orgulho humano.
Às vezes a gente se converte e a gente pensa que a gente é melhor que os outros porque a gente se converteu, mas não é verdade. Na verdade, a gente só se converte porque a luz que vem da eternidade ilumina o nosso coração para que a gente corresponda a essa palavra, porque senão a gente continua morto. Isso é o resumo de por que você prega tanto para alguns amigos e eles não vêm, é porque eles estão mortos. Então, mais do que pregar para eles, ora a Deus para que Deus ilumine, traga a iluminação no coração deles. Ora a Deus para que eles olhem para você e mais do que ouça a sua pregação, possa ver Cristo em você. Porque mais dia ou menos dia eles vêm, eles chegam. Então nesse contexto de viver uma vida buscando respostas lá fora, e aí você vai mergulhando cada vez mais no pecado. Você vai ferindo pessoas, aquilo que você foi marcado, você marca pessoas, o ferido fere. E você vai ferindo porque você não tem respostas para o seu eu. Passei por psicólogo. A psicóloga pediu para eu ir embora, porque eu comecei a fazer perguntas para ela. Eu era muito doido. Eu tinha muitas perguntas e confrontei a psicóloga, coitada dela. Nem lembro o nome dela, senão hoje eu ia atrás dela para pedir perdão. Eu não tinha respostas para o desespero dentro do meu coração. Interessante que talvez você que está nos assistindo está buscando uma resposta hoje. Isso, essa é a palavra. Muitas pessoas buscam respostas e buscam em lugares errados. Essa é a palavra, Rose. E aí eu vou direto ao ponto, para não ficar cansativo para você e para você entender que com Deus as coisas são muito simples. A gente complica muito. Nessas andanças, idas e vindas, esse Jesus aí que eu não acreditava, ele entrou na minha caminhada. E quantos anos você tinha na época? 22 anos, mais ou menos. E nesse período, até você chegar a esses 22 anos, você ali envolvido com rap, você se entregou totalmente ao mundo. Totalmente. E quando você fala em mundo, é o quê? Bebidas, droga, drogas, bebida, prostituição, promiscuidade, ferir e ser ferido, vida noturna, pessoas erradas, situações erradas, riscos e mais riscos. Uma vida de pecado. Que alguns mais intensos, outros menos intensos, mas todos mortos em delitos e pecados, né? Mas era intenso demais. E muitas pessoas vivem essa intensidade de estar ali envolvido naquilo que o mundo está proporcionando e vem buscando respostas e estando cada vez mais distante. Só que também tem muitas pessoas assim como o Léo, talvez você que esteja nos assistindo, que não conhecia, não teve a oportunidade, ou se teve, nunca quis ouvir falar de Jesus. Nunca quis receber algo. Muitas pessoas sim, talvez tenha pessoas ali que têm essa oportunidade, outras não, né? Que se está totalmente perdido e que nem você falou, muitas pessoas buscam ali o suicídio, porque já não tem mais respostas diante daquilo que busca, diante daquilo que nem você. É muito interessante você falar sobre o travesseiro, né? A gente buscar aquele momento, mas aquele momento ele vai passar. Ele passa. Ele vai passar e ele vai acabar. Porque somente o Senhor pode suprir tudo aquilo que nós precisamos. Somente quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo. Tudo aquilo que nós sentimos, aquele buraco, essa palavra, aquele buraco, aquele vazio. Somente Jesus ele pode preencher. E aí você chegou aos seus 22 anos e como foi? Eu arrumei um emprego, eu não gostava muito de trabalhar, porque eu entendia que o rap ia ser o meu futuro. Então abri mão disso. Terminei o ensino médio, mas não quis fazer mais nada, além de um curso aqui, um curso ali, mas não dava continuidade em nada. E não levava nada a sério. Olhar minha carteira de trabalho, ela parece uma piada. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 2 meses, 3 meses. Era o tempo para eu ficar no emprego, arrumar uma briga e sair fora. Por conta dos meus argumentos. Mas arrumei um emprego e fui trabalhar numa empresa perto da minha casa. E ali tinha um rapaz chamado Leandro. E ele era o meu chefe na empresa. E esse cara falava para mim acerca de Deus, de Jesus, e aquilo entrava dentro de mim com uma força que me dava raiva, porque ele me deixava sem argumento. E o que você mais tinha era argumentos. E eu falava assim, beleza, irmão, então vai, continua. Aí ele falava assim para mim, por hoje é só. Ô parceiro, você tá de brincadeira. No outro dia ele vinha, falava coisas que conectavam o íntimo do meu coração. E eu falava, é mesmo? E aí? E ele falava, por hoje é só. E eu ia para casa desesperado, falava para minha mãe,
Tem um cara no meu trabalho que ele fala de Deus, mas eu não sei que Deus que ele está falando, mas é uma coisa que mexe comigo. E minha mãe dizia, família católica tradicional, Lê, toma cuidado, mas vai, se está sendo bom, deixa falar o seu coração. E você sentia algo bom? Eu sentia... Ou era curiosidade, ou era medo? Era ou tudo. Era tudo que você que não conhece Jesus está sentindo aí agora. É um misto de sentimentos. Você sente medo, você sente receio. Pô, será que ele vai falar alguma coisa? Será que ele vai expor alguma coisa? Aquela coisa cultural nossa, principalmente no Brasil, a gente tem medo. É a cultura do medo e da culpa que foi gerada lá no Éden. Mas com o passar do tempo, e aí eu vou resumir porque daria umas 4 horas só para falar disso. Meu coração foi amolecendo, até que eu estava prestes a lançar minha música, que me lançaria para uma carreira promissora, de sucesso. Meu avô faleceu. Nesse meio tempo meu avô faleceu. E eu lembro que no velório do meu avô, eu me lembro assim como se fosse ontem, um monte de amigo da música foi lá para me consolar, e eu não tinha paz. Eu precisava que aquele homem do meu trabalho fosse até lá. Eu liguei para ele e falei, cara, vem aqui. Eu estou trabalhando, por favor, vem aqui. Era como se só ele tivesse a resposta, entende? Querido, deixa eu dar uma pausa aqui para te dizer uma coisa. Somente a igreja de Jesus tem resposta para esse tempo. Somente as pedras vivas que edificam o corpo de Cristo têm resposta para esse tempo. Para o enlutado, para o enfermo, para o faminto, para o desesperado, para aquele que está morto, para aquele que está tentando viver, só a igreja tem resposta. A carta de Paulo aos Efésios vai falar sobre a importância da igreja. Essa igreja que todo mundo fala mal, que alguns deturpam, que alguns dizem que nem precisam dela, só ela tem resposta para a humanidade. Só ela pode trazer uma resposta que gera vida. Eu precisava naquele momento ali de luto, que aquele homem estivesse ali, mas ele não fez nada, ele só esteve ali. Quando ele chegou no velório, foi como se, desculpa eu usar esse termo, mas foi como se o próprio Senhor Jesus estivesse ali. E eu não sabia quem era Jesus. Você via Jesus ali o tempo todo através da vida dele. Só que eu não sabia quem era Jesus. Sei. Mas na presença dele ali eu sentia algo que era muito forte. Ele me consolou, me abraçou. E foi passando o tempo e ele me convidou para ir para um acampamento. Eu falei, eu vou. Estava rendido. E ele me disse assim, vai chegar perto desse acampamento, você não vai querer ir. Eu falei, não, sou sujeito homem, eu vou sim. Chegou no dia do acampamento, eu disse, eu não vou. Ele já era treinado na área. E eu falei, pô, cara, usei o argumento que no mundo era infalível. Você falar no mundo, eu estou sem dinheiro, tranquilo, você está liberado. Mal eu sabia que a matemática do reino de Deus é diferente. Então eu fui usar esse argumento com ele. Eu falei, cara, eu não vou, sabe por quê? Porque eu não arrumei o dinheiro. Olha que interessante. Talvez você que está nos assistindo, quantas vezes você foi convidado por um encontro com Deus? Você foi convidado para revisão de vidas. E não foi. E não foi. Porque seu argumento é o quê? Não tenho dinheiro. E aí ele falou para mim, o problema é esse. Eu falei, Ele, então, mas o seu e da sua namorada já está pago. Então, mas eu não vou ter como pagar. Ele, então, mas já está pago, não vai pagar. Não, mas como assim? Não entrava na minha cabeça. Porque no mundo você empresta, você vai cobrar com juros. Ou se você pegou emprestado, você vai pagar com juros. E ali na época eu já namorava, que hoje é minha esposa, minha amada esposa. E ela já estava grávida da Manuzinha. Relacionamento tudo torto. Ela era da igreja quando a gente se conheceu, se desviou quando me conheceu. A mãe dela, a minha sogra, que hoje é uma grande amiga também, dizia que quando ela me viu, todas as oportunidades da filha dela voltar para Jesus tinha se encerrado ali, porque, nossa, o cara chegou para destruir ainda mais a vida dela. E ela se animou e a gente foi para esse acampamento, porque estava tudo pago, não tinha mais argumentos. Ou seja, Deus foi encerrando, diminuindo os meus argumentos. Eu fui para esse acampamento. Antes disso eu estava visitando essa igreja que hoje eu frequento, a Vide, por curiosidade, e ali eu senti umas coisas muito loucas. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Senti a entrada da minha narina formigar, os meus lábios formigavam, eu achava que eu estava infartando, eu via as pessoas caindo, e eu ficava com medo, achava que era infarto. Era Deus já tocando a minha vida e me atraindo para Ele. E aí eu fui para esse acampamento e ali uma coisa sobrenatural aconteceu, eu não sei explicar. E aqui que eu estou querendo dizer, querido, tem que sair do campo do intelecto. Você não vai saber explicar a sua conversão. Se você souber explicar muito a sua conversão, talvez precise se converter. Porque a nossa conversão, eu não estou dizendo que a nossa fé ela não é fundamentada no nosso intelecto, não é isso.
Só que o que eu estou dizendo é que o encontro com Jesus, ele é supra-intelectual. Ele é acima do intelecto. Ele é sobrenatural. E ali naquele acampamento era culto de manhã, tarde e noite. Eu era rendido e tomado de manhã, tarde e noite, mesmo sem entender nada. E eu me recordo, e eu quero dar esse testemunho, para já ir terminando, que no domingo teve o batismo no acampamento. E eu falava assim para minha namorada: o que é batismo? E ela falava assim: depois eu te explico. Eu falava, tá bom. Aí foi ministrado o culto do batismo, um monte de gente. E eu via aquelas pessoas descendo as águas e aquilo queimava dentro de mim, mesmo sem eu saber o que era. E eu falava assim para ela: Bruna, eu acho que eu quero me batizar. Ela falava: você tá louco? Você não pode. Você isso. Ah, entendi. Ela trazia tudo aquilo que eu era de fato. A minha morte. Eu era um morto. Ela viveu ao lado de um morto. Ela tinha base para falar acerca dessa morte. Mas quando eu via aquelas pessoas descendo e voltando, eu falava: meu Deus, isso deve ser muito bom. E até aquele momento ali do batismo, você conseguia pensar em quê? Tudo aquilo que você tinha vivido. Nossa, ali. Medo de ir embora. Então você foi, mas você mergulhou. Total. Eu tinha medo de sair dali. Porque eu sabia que a hora que eu voltasse, a minha vida ia estar lá me esperando. Graças a Deus não foi como eu imaginava. Eu sentei do lado de uma caixa de som e ali admirando as pessoas se batizarem. Deus usou esse mesmo Leandro, atravessou a chácara, veio até mim e falou assim: você está com medo? Eu falei: medo? Não tenho medo de nada. Ele falou: você está com medo. Então vou ser mais específico para que você saiba o que Deus está falando. Por que você está com medo do que você faz? Ele começou a falar todos os pecados que a minha namorada tinha me falado, ele citou. Ele disse assim: cara, quem muda o homem é Deus. Se você sentir no seu coração de ir, mesmo sem o curso, sem o preparo, vá. Porque se for para gerar alguma mudança em você, não é o batismo que vai gerar. É o próprio Senhor. Mas se você sentir, vá. Tá bom, mas eu não vou. Faltando 2 pessoas para terminar o batismo, alguém deu play numa música. E eu já saí vasculhando nesses 6 anos para tentar entender quem foi esse ser humano que deu play nessa música. E ninguém descobre onde ele está. Deu play na música que dizia assim: uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Eu saí correndo e falei pro líder: eu vou. A Bruna, na hora que ela viu, eu já estava na água. E ali verdadeiramente, gente, entenda que eu não estou mistificando o batismo, tá bom? Hoje a gente prega sobre o batismo, que a pessoa para se batizar, o único pré-requisito que ela precisa é crer em Jesus e ela ter sido batizada em Cristo, no seu interior. Depois ela vai para o ato público. Então eu não estou trazendo nada místico, não teve nada místico naquelas águas ali. O que teve foi um Deus que entendeu que eu não podia ir até Ele, veio até mim e me apresentou a oportunidade de uma nova vida. E no batismo, no ato público, eu tive uma experiência verdadeira de dizer que aquele homem estava morrendo para que um novo homem pudesse nascer. Eu saí dali daquele acampamento batizado, mesmo sem saber o que era o batismo, e a partir daquele momento, a minha vida se transformou em falar acerca de um Jesus que eu ainda não sabia muito bem quem era, mas um Jesus que lá em Efésios 2 dizia que dava vida para aqueles que estão mortos. De lá para cá a nossa vida tem sido essa: falar acerca de um Jesus que dá vida de graça para aquele que está morto. E é de graça ao mesmo tempo que te custa tudo, porque vai te custar. E não vai te custar uma coisa, vai te custar tudo, mas é de graça. Você entende isso? Continuei a minha caminhada no rap por um tempo e o meu pastor disse: você não vai abrir mão de nada, a não ser que Deus te peça. E aqui eu concluo meu testemunho, para a glória de Deus. Em uma noite de quarta-feira, eu não sei se eu dormi, eu não sei se eu estava acordado, eu só sei que eu tive uma experiência com Deus que marcou a minha história. Deus me mostrou 2 mãos, pareadas assim. E nessas 2 mãos, uma voz me dizia: aqui está Jesus e aqui está o teu sucesso. Ainda nesse meio tempo, eu estava para lançar a música. E o Senhor me disse assim, como eu ouço essa voz ecoar dentro de mim todas as vezes que a gente vive uma experiência sobrenatural. Deus me disse: se você escolher a sua carreira, eu estarei com você por onde quer que você vá. Mas se você entregar a sua carreira por amor a mim, você vai ver e viver coisas que você jamais imaginou. Não foi penoso, não foi choradeira, simplesmente disse: Senhor,
não quero nada mais além de estar com o Senhor. E ali eu entreguei a minha carreira para Jesus. Eu lembro que eu acordei a Bruna para contar para ela. Ela falou assim: você está ficando louco? Você abriu mão de tudo por conta do rap. O rap foi tudo que te restou. Eu falei: mas agora existe algo novo. Existe algo que não vai se esgotar como o rap se esgotou. Então a partir de hoje eu não quero mais o rap, eu não quero mais o projeto. A partir de hoje eu quero viver e ver o que Deus me disse, coisas que eu não poderia imaginar. E aí eu concluo te dizendo uma coisa, querido. Testemunho é dado assim em partes, né? A gente precisaria, para falar de tudo que Deus fez, de vários encontros, e a questão não é falar do Léo, a questão é falar de você. Você não precisa testemunhar acerca do Léo, você precisa testemunhar acerca de Cristo, o que Cristo fez em você. Em dias que a gente tem vivido, eu queria deixar uma reflexão com você. Para nós, para aquilo que a gente tem visto Deus fazer lá no bairro onde a gente mora, nos salões de cabeleireiro, dentro dos bares, nos pontos de tráfico, fica para nós um convite a uma responsabilidade muito grande. O Evangelho não é um experimento. Eu não estou vivendo o Evangelho para experimentar algo novo. O Evangelho foi a última saída da minha vida. Então, se você está vivendo o Evangelho pensando em viver o Evangelho e o mundo e o Evangelho, entenda que as duas coisas não se combinam. Não há casamento entre elas. E você não pode ficar experimentando, flertando com o Evangelho. Entende o que eu estou querendo dizer? O Corey, que é um amigo que veio comigo aqui hoje, que tem sido uma bênção no bairro onde a gente mora, tem 2 anos de conversão e tem sido uma carta viva de Cristo naquele lugar. Ele diz uma coisa, em um aconselhamento, ele diz assim para uma pessoa: cara, pega tudo que você tem e se suja de vez no mundo. Parece que é pesado falar disso, né? Mas o que ele diz para essa pessoa? Ou você se suja de vez ou você se limpa de vez. Não dá para ficar sujo, limpo. Não é uma brincadeira, querido. O Deus que mandou Jesus para trazer vida onde havia morte está batendo a porta do seu coração nessa noite. Tem uma letra de rap que Deus me deu, que só agora Deus tem permitido que a gente coloque o rap para fora, bem no meio de uma pandemia. Tem 2 letras que me marcaram muito. Uma que falava acerca de pai, que a gente estava falando, da falta que eu tinha de um pai, que fala que Deus ele faz de um órfão sem família um modelo de pai. Então um dos pontos marcantes da minha conversão foi quando Jesus, eu estava lá caminhando, fluindo, acompanhando pessoas, nossa, amando a vida com Deus, até Deus me parar e falar: se você não for curado em paternidade, você não pode gerar filhos. Foi ali onde eu vivi um processo de perdão com o meu pai, ali onde muita coisa foi gerada. E aí surgiu esse rap, né, que Deus faz de um órfão sem família um modelo de pai. Eu poderia dar desculpas acerca da minha filha, mas uma vez que eu encontro com Jesus, eu não tenho mais desculpas. A falta de um pai é suprida quando o Pai Celestial se torna o meu pai, quando ele deixa de ser o papai do céu para se tornar o meu pai. E a segunda coisa é um rap que diz assim: estava morto em meio aos meus delitos e pecados, mas teu amor me trouxe vida e me assentou ao seu lado. Eu não tinha o que eu pudesse fazer, afinal, foi uma vida sem te conhecer. Ouvi falar, mas era apenas ouvir falar. Mal sabia que estava sempre a me observar. E mal sabia também o quanto sempre me amou. Me encontrou, me impactou e muito me apaixonou. Naquela cruz, um sangue poderoso foi derramado. O inocente sem pecado em meu lugar foi condenado. Foi por amor, é por amor e sempre será. Eu era inimigo, mas hoje eu posso me achegar e me assentar, contemplar a sua beleza. Junto aos filhos dividi o espaço na mesa. Deste modo, a cruz ainda é solução. Ela existe para todos, mas carregar é opção. Ainda existe uma cruz, ainda existe uma luz, ainda existe uma verdade. Essa verdade é Jesus. A minha oração é para que o sopro de vida, a brisa eterna que vem do trono da graça de Deus possa entrar no seu lar agora. Que você abra mão dos seus argumentos, querido. Ser crente não é ser chato, não é ser careta, não. Eu achava que era. Depois que eu entendi o que Deus tinha para a minha vida, eu entendi que careta eu era antes de Jesus. Hoje eu entro em qualquer lugar que Ele me manda. Isso é prova de que ser crente não é ser careta. E Ele nos dá a autoridade que vai além das palavras de persuasão para dizer para qualquer um, do mais novo ao mais velho: Jesus te ama e tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Pega isso no seu coração. Entenda que não depende de você no sentido de
Eu vou fazer boas obras para Deus me salvar. Não, você faz obras porque você foi salvo. Eu vou fazer algo para chamar a atenção de Deus, para Deus me amar. Não, Deus te amou primeiro, agora você vive com Ele. Porque você não poderia nem amar Deus. Porque você estava morto, lembra? Mas agora que Ele vem até você, Ele te dá vida. E o fruto dessa vida é você amá-lo. Acima de todas as coisas. E você amar as pessoas como Ele amou. Foi isso que Jesus disse. Pega isso. Se você puder lembrar algo dessa live, que durou quase 1 hora. Se você puder não lembrar do Léo, não lembrar da Rose, não lembrar da live, não lembre, mas lembre de uma coisa só. Que Jesus é a resposta para o seu coração angustiado. Que Jesus é a resposta para a sua depressão, que Jesus é a resposta para o seu desejo de tentar o suicídio, que Jesus é a resposta que você tem buscado no mundo, nas drogas, nos namoros, na promiscuidade, na prostituição, em tudo aquilo que o mundo tem para oferecer, inclusive o mundo virtual. Ele não está lá. Então uma dica que eu te dou nessa noite, para você terminar essa noite: não procura mais Deus não. Porque você está procurando Ele em vários lugares e não está achando. Se rende e se permita ser encontrado. Porque nessa noite Ele pode fazer nova todas as coisas na sua vida. E te dar vida para que você possa ser um agente de liberação de vida. Aonde quer que você vá. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. E você que se conectou com a história do Léo essa noite. Tudo aquilo que ele compartilhou. Aquilo que Deus ele vem fazendo sobre a vida dele. Deus ele quer ter um encontro verdadeiro com você. Deus ele tem um encontro, inclusive nós temos aí o nosso revisão de vidas. Esse encontro que o Léo passou. Esse encontro onde ele começou a encontrar e conhecer a Jesus. Se você hoje, você se conectou com esse testemunho. Se hoje você se encontra numa situação que você está sem saída, Deus ele tem a saída para você. E nos dias em setembro, 4, 5 e 6 de setembro, nós vamos ter nosso encontro com Deus. Nós teremos o nosso revisão de vidas. E eu convido você. Eu convido você para esse encontro, onde você possa, de lugar de morto, que você possa ter vida em Jesus. Amém? Então que se essa conexão, ele falou ao teu coração, isso daquilo que nós compartilhamos, Deus tocou ao teu coração. O Espírito Santo falou com você. Aqui na tela vai ter o telefone do nosso pastor, que você possa entrar em contato conosco, para que você possa ter esse encontro com Deus. Amém? Então que nesse momento, Léo, uma palavra para poder finalizar com o pessoal. Amém. Se rende. Se rende. Não queira ser igual a ninguém, porque isso vai te frustrar. Se renda porque Deus, Ele ama você do jeito que você é. E a sua particularidade será usada por Ele dentro do seu chamado, dentro do contexto e do propósito que Ele tem para a sua vida. Lembre-se, Ele está batendo a porta do seu coração. Não tente viver sozinho. Você não pode. Você vai tentar subir até Deus e você sempre vai encontrar uma barreira chamada pecado. Essa barreira foi quebrada porque Ele veio de cima a baixo, quebrou essa barreira para nos dar vida, para restaurar a sua vida, restaurar a sua família. Eu não tinha nem esperança de ter uma família. Ele restaura. Mas não para viver aqui apenas com uma família restaurada, mas para ser uma voz, um polo, para ser um lugar de referência onde a voz de Deus possa ecoar como uma trombeta no lugar onde você está plantado, no lugar onde você está colocado. Porque o propósito maior, Ele é a vida vindoura, onde você e eu viveremos eternamente com Ele. Então, se renda em nome de Jesus. Você é adolescente, criança, não importa. A hora de se render é agora, porque o pecado não vai pegar leve com você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que essa graça que gera vida, essa graça que não depende dos seus esforços, possa falar ao seu coração de forma poderosa. Em nome de Jesus, eu agradeço o privilégio de poder estar aqui. Obrigado, Rose, pela paciência. Nós que agradecemos. Obrigado a toda a galera da Sara Nossa Terra, Pastor Renato. Nossa, vocês são uma bênção, vocês são parte da minha história e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Que você possa alcançar lugares mais longos com o Senhor, mais altos com o Senhor, em nome de Jesus. Que venha abençoar você, sua esposa, seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Então o nosso
nossa conexão chegou ao fim. Eu peço que nesse momento você feche os seus olhos, você coloque a mão no teu coração que eu quero orar com você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos por esse momento precioso, por esse momento, ó Pai, grandioso, onde eu creio, Deus, que o Senhor falou em cada coração, assim como o Senhor falou no nosso, tudo aquilo, Deus, que trouxemos essa noite diante de cada vida que nos assistiu. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa ter tocado cada vida essa noite. Que cada um, Deus, que nos assistiu, possa se posicionar e decidir, Deus, encontrar aquilo que o Senhor tem sobre cada um, sobre cada vida. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de compartilhar da Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Lembrando que nós voltamos os nossos cultos, amém? Então, sábado nós teremos o nosso Arena Jovem e domingo o culto da família. Que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Existe uma brisa que não se acaba, um fôlego de vida te faz casa. Nessa casa ele mora. Essa casa é você. Essa brisa é eterna. Ela quer mudar teu ser. A maior brisa é estar em sua presença. A maior brisa é saber que o fôlego de vida veio como brisa e trouxe vida à minha existência. Jesus é brisa que não acaba e não se vai, não como a última ponta da noite que desaponta e deixa a bronca, corta a brisa e não sacia mais. Uma carreira lançada sobre toda a mesa, um copo de cerveja, só um copo assim seja. Quando vê virou a mesa, tá vazio, que se faz? Mais um rolê, talvez o último rolê. Passaram anos e anos, mais anos. Quando passa a brisa se pergunta quando isso vai acontecer. E não aguenta mais pensar em argumentos e não aceita, pois sabe que são só argumentos por um momento. Pensa no que pode fazer, mas se vê só olhando a brisa se desfazer. Procura lá, procura aqui e lá outra vez. Procura, não encontra, então canse e pira de vez. Sua brisa já passou, cê nem viu, ela se foi. A brisa eterna é pra agora, não deixar pra depois. Não deixar pra depois. Não, não. Existe uma brisa que não se acaba. Um fôlego de vida te faz casa. Nessa casa ele mora. Essa casa é você. Essa brisa é eterna. Ela quer mudar teu ser.
não corrompe, não corrói, não há contraindicação. Destrona o trono caído e restaura o seu coração. É como o vento, não sabe de onde vem nem onde vai. É poderoso, águas vivas de alegria e paz. Muda o rapaz, muda a mocinha, muda o idoso, o craqueiro engravatado, o mais velho, o mais novo. Muda o sem teto, com teto, o com ou sem condição. Muda o humilde que aceita, muda também o bonzão. Uma missão do alto, não uma obra do acaso, ligado a um propósito eterno. Mas caso você não queira, ele não vai te obrigar. Mas caso queira, se prepara, pois ele vai entrar, sentar à mesa e te contar milhões de segredos. Te intoxica de amor, lança fora o seu medo. Sua brisa já passou, cê nem viu, ela se foi. A brisa eterna é pra agora, não deixar pra depois. Existe uma brisa que não se acaba, não, 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 não se acaba, não. Um fôlego de vida te faz casa, e nessa casa ele mora. Essa casa é você. Essa brisa